Durante 4 anos ela limpou o escritório em silêncio, até o dia em que o chefe decidiu humilhá-la na frente de toda a elite jurídica do país. O que ela disse naquele momento virou manchete nacional. Sofia Mendes esfregava o piso de mármore do 23º andar do edifício mais luxuoso da Avenida Paulista quando ouviu os passos familiares de Dr. Henrique Costa ecoando pelo corredor. Eram 6 da manhã e ela sempre chegava cedo para terminar a limpeza antes dos advogados aparecerem. Mas hoje era diferente. Hoje Henrique tinha chegado mais cedo que o normal, e pelo som dos sapatos italianos no piso, ela sabia que ele não estava de bom humor. 4 anos limpando aquele escritório tinham ensinado Sofia a ler os humores do chefe sócio apenas pelo jeito que ele caminhava. Quando estava satisfeito com algum caso ganho, os passos eram firmes e ritmados. Quando estava nervoso com prazos apertados, caminhava rápido demais. Mas hoje os passos eram lentos, calculados, como de alguém que estava tramando alguma coisa. Ela continuou esfregando o chão, fingindo não perceber que ele tinha parado na entrada do salão principal e estava observando ela trabalhar. Sofia tinha aprendido a ser invisível naquele lugar, a fazer seu trabalho sem incomodar, sem dar motivos para reclamações. Era uma questão de sobrevivência. Sofia, a voz cortou o silêncio matinal como uma lâmina afiada. Ela se levantou devagar, limpando as mãos no avental azul que usava sobre o uniforme. Bom dia, Dr. Henrique. Henrique Costa era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sempre vestindo ternos que custavam mais que o salário anual de Sofia. Era o tipo de homem acostumado a ter tudo o que queria, quando queria. E hoje havia algo diferente nos olhos dele. Um brilho que Sofia não conseguia decifrar, mas que a deixava nervosa. Preciso conversar com você no meu escritório, agora. Sofia sentiu o estômago se apertar. Em 4 anos trabalhando ali, Henrique nunca tinha pedido para conversar com ela no escritório. Quando tinha alguma reclamação sobre a limpeza, falava diretamente no corredor, sempre de forma fria e objetiva. Ser chamada para o escritório só podia significar problemas. Ela seguiu Henrique pelos corredores decorados com obras de arte caras e diplomas emoldurados em ouro. O escritório dele ocupava quase um andar inteiro, com vista panorâmica para a cidade e móveis importados que valiam mais que a maioria das pessoas ganha em uma vida toda. Henrique se sentou atrás da mesa de mogno maciço e gesticulou para que Sofia se sentasse na cadeira em frente. Ela hesitou. Funcionários como ela não costumavam se sentar na presença dos patrões, mas ele insistiu com um gesto impaciente. Sofia, há quanto tempo você trabalha aqui? 4 anos, senhor. E antes disso, onde trabalhava? Sofia sentiu o coração acelerar. Essa era uma pergunta que ela esperava nunca ter que responder. Durante 4 anos, tinha conseguido manter seu passado em segredo, tinha construído uma nova identidade como faxineira. Tinha apagado qualquer rastro da mulher que um dia foi. Em outros lugares de limpeza, senhor. Henrique sorriu, mas foi um sorriso frio, sem humor. Não minta para mim, Sofia. Eu sei exatamente quem você é. Sei de onde você veio. Sei o que você perdeu. O mundo de Sofia pareceu tremer. Ela sentiu as mãos ficarem geladas, a boca seca. Como ele podia saber? Como era possível que depois de 4 anos ele descobrisse seu segredo? Eu não entendo, senhor. Sofia Helena Mendes Santos. Formada em Direito pela USP, pós-graduada em Direito Penal, especialista em crimes econômicos. Henrique recitou o currículo dela como se estivesse lendo de um documento. Uma das advogadas mais promissoras da sua geração, até que tudo desmoronou há 5 anos. Sofia abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. Ouvir sua própria história sendo contada daquela forma era como reviver o pior momento da sua vida. Por que está me contando isso? Porque hoje você vai me fazer um favor. Henrique se levantou e começou a andar ao redor da mesa. Hoje temos uma reunião muito importante. O maior encontro de advogados criminalistas do país. 200 profissionais dos melhores escritórios de São Paulo estarão aqui para discutir novos precedentes legais. Sofia não conseguia entender aonde ele queria chegar. E o que isso tem a ver comigo? Você vai participar da reunião. As palavras saíram da boca de Henrique como uma sentença de morte. Sofia levantou a cabeça bruscamente.
os olhos arregalados de choque. Eu? Mas, senhor, eu sou apenas a faxineira. Não posso participar de uma reunião de advogados. Pode e vai. Como minha convidada especial. O sorriso de Henrique se alargou, revelando dentes perfeitamente alinhados que pareciam os de um predador. Vou apresentar você como a funcionária que tem formação em direito, mas trabalha como faxineira. Será uma discussão interessante sobre os altos e baixos da carreira jurídica. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela conseguia imaginar exatamente o que Henrique estava planejando. Não era para honrá-la ou reconhecer sua formação. Era para humilhá-la publicamente, para transformá-la no espetáculo da reunião. Por favor, senhor, não me faça isso. Não há discussão possível. Henrique voltou para trás da mesa e se sentou novamente. A reunião começa às 10 da manhã. Você tem 4 horas para se preparar. E Sofia? Ele fez uma pausa dramática. Espero que você seja convincente quando explicar como uma advogada formada pela melhor universidade do país acabou limpando banheiros. Sofia saiu do escritório com as pernas tremendo. Ela encostou na parede do corredor e tentou controlar a respiração. Durante 4 anos, tinha conseguido viver no anonimato. Tinha encontrado uma forma de sobreviver longe dos holofotes, longe do julgamento das pessoas. E agora Henrique queria destroçar essa paz que ela tinha construído com tanto esforço. As próximas horas passaram como um borrão. Sofia terminou a limpeza no piloto automático, a mente rápida com pensamentos sobre o que estava por vir. Ela subia ao banheiro dos funcionários no último andar e olhava para o próprio reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível. Onde um dia houve confiança, agora havia resignação. Onde um dia houve ambição, agora havia apenas cansaço. 4 anos limpando o que outros sujavam tinham mudado não apenas sua aparência, mas sua alma. Às 9h30 da manhã, Sofia desceu para o salão principal. O espaço havia sido transformado em um auditório, com cadeiras dispostas em fileiras e um sistema de som profissional. Advogados elegantes chegavam em grupos, cumprimentando uns aos outros, discutindo casos importantes. Era um mundo que um dia ela havia conhecido intimamente, mas agora observava como uma estranha. Henrique a viu chegar e acenou para que se aproximasse. Ele estava conversando com um grupo de advogados renomados, pessoas que Sofia reconhecia dos jornais e revistas jurídicas. Ah, aqui está a nossa convidada especial, Henrique anunciou quando Sofia se aproximou. Pessoal, quero apresentar vocês para Sofia. Ela trabalha aqui no escritório há 4 anos. Os advogados olharam para Sofia com curiosidade educada, claramente sem entender por que uma funcionária de limpeza estava sendo apresentada a eles. Sofia tem uma história interessante, Henrique continuou, o tom de voz carregado de falsa admiração. Ela é formada em Direito pela USP, pós-graduada, inclusive, mas escolheu trabalhar como nossa faxineira. Não é fascinante? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os advogados trocaram olhares confusos, claramente sem saber como reagir à informação. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Dr. Marcos Silveira, um dos criminalistas mais respeitados da cidade, foi o primeiro a falar. Desculpe, não entendi bem. Ela é formada em Direito e trabalha como faxineira aqui? Exatamente, Henrique respondeu com entusiasmo exagerado. E hoje ela vai nos contar essa história inspiradora. Como alguém com toda essa formação acadêmica pode encontrar realização profissional na área de limpeza. Mais advogados começaram a se aproximar, atraídos pela conversa inusitada. Sofia se sentia como um animal no zoológico, observada e analisada por pessoas que não conseguiam compreender sua situação. Dr. Carlos Mendonça, sócio de um dos maiores escritórios da cidade, soltou uma risada desconfortável. Henrique, você está brincando, né? Uma advogada trabalhando como faxineira? Que tipo de situação levaria a isso? Ah, mas essa é exatamente a pergunta que queremos responder hoje. Henrique disse, claramente se divertindo com o constrangimento de Sofia. Não é mesmo, Sofia? Por que uma advogada formada e pós-graduada escolheria limpar banheiros em vez de defender clientes? Todos os olhos se voltaram para Sofia, esperando uma resposta. Ela conseguia ouvir sussurros começando a se espalhar pelo salão. Pessoas comentando sobre a situação estranha. Sentiu-se pequena,
diminuída, como se estivesse encolhendo a cada segundo. Aconteceram algumas coisas na minha carreira, Sofia murmurou, a voz quase inaudível. Fale mais alto, Sofia, Henrique disse com falsa preocupação. Todo mundo quer ouvir sua história inspiradora. Dr. Silveira franziu a testa, claramente desconfortável com a situação. Henrique, talvez isso seja muito pessoal para discutir em público, Henrique respondeu. Sofia não se importa de compartilhar, não é mesmo? Afinal, estamos todos aqui entre colegas de profissão, mesmo que alguns de nós tenham tomado caminhos diferentes. A ironia na voz dele era cortante. Sofia conseguia ver que alguns dos advogados presentes estavam começando a se sentir desconfortáveis com a situação, mas ninguém tinha coragem de confrontar Henrique diretamente. Ele era poderoso demais, respeitado demais no meio jurídico. Sofia perdeu a licença para exercer advocacia, Henrique continuou, já que ela não estava respondendo. Não é mesmo, Sofia? Quer contar para todos por quê? As palavras saíram como punhaladas. Sofia sentiu lágrimas começarem a se formar nos olhos, mas lutou para não chorar na frente de todas aquelas pessoas. Doutora Patrícia Almeida, uma das poucas mulheres no grupo, se aproximou com uma expressão de preocupação genuína. Sofia, você não precisa responder se não se sentir confortável. Ah, mas ela se sente, Henrique insistiu. Não é mesmo, Sofia? Você quer explicar para todos como uma carreira promissora pode desmoronar em questão de dias? Como alguém que um dia sonhava em mudar o mundo através da justiça acabou limpando o mundo que outros criam? A crueldade na voz dele era evidente agora. Não era mais uma apresentação profissional. Era uma humilhação pública deliberada. E Sofia finalmente entendeu que Henrique sabia exatamente o que estava fazendo desde o início. Eu cometi alguns erros, Sofia conseguiu dizer, a voz embargada, e paguei o preço por eles. Que tipo de erros? Dr. Mendonça perguntou genuinamente curioso agora. Sofia olhou diretamente para Henrique e por um momento viu algo nos olhos dele que confirmou suas suspeitas mais terríveis. Ele não apenas sabia de sua história, ele tinha feito parte dela. Tentei fazer a coisa certa, Sofia disse, encontrando uma coragem que não sabia que ainda possuía. E descobri que às vezes a coisa certa é punida, enquanto a coisa errada é recompensada. O salão ficou completamente silencioso. Havia algo na forma como Sofia falou, uma intensidade que fez todos prestarem atenção de verdade pela primeira vez. Henrique percebeu que estava perdendo o controle da narrativa e rapidamente interveio. Bem, isso é o que acontece quando não se tem a experiência necessária para navegar no mundo complexo do direito. Sofia aprendeu da forma mais difícil que boas intenções nem sempre são suficientes. Mas alguns dos advogados presentes não pareciam convencidos com a explicação. Dr. Silveira, em particular, estava observando a interação entre Henrique e Sofia com interesse crescente. Sofia, ele disse, ignorando Henrique completamente. Você disse que tentou fazer a coisa certa. Pode elaborar? Henrique se adiantou antes que Sofia pudesse responder. Marcos, acho que já exploramos esse tópico o suficiente. Sofia tem trabalho para fazer e nós temos uma reunião para começar. Mas Sofia havia encontrado algo dentro de si que não sentia há anos. Talvez fosse raiva, talvez fosse desespero, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não ia se calar. Eu descobri um esquema de lavagem de dinheiro no escritório onde trabalhava. Ela disse, a voz clara e firme agora. Tentei denunciar, e por isso perdi tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 200 advogados pararam de conversar e se voltaram para o pequeno drama que se desenrolava no centro do salão. Sofia podia ver Henrique ficando pálido, mas ela não ia parar agora. Fui incriminada falsamente. Perdi minha licença. Perdi meus amigos. Perdi minha vida. Ela olhou diretamente para Henrique. E o homem que orquestrou tudo isso está nesta sala agora. O salão explodiu em sussurros quando Sofia fez sua acusação. 200 advogados começaram a falar ao mesmo tempo, criando um burburinho que ecoava pelas paredes de vidro do escritório. Henrique estava claramente em pânico, tentando controlar uma situação que havia saído completamente do seu controle. Sofia, você está claramente perturbada, Henrique disse, forçando um sorriso que não enganava ninguém.
Acho melhor você voltar para seus afazeres enquanto nós continuamos nossa reunião profissional. Mas Dr. Marcos Silveira deu um passo à frente, os olhos fixos em Sofia. Como um dos criminalistas mais experientes do país, ele sabia reconhecer quando alguém estava dizendo a verdade. E havia algo na forma como Sofia falou, uma convicção que não podia ser fingida. Espere um momento, Henrique. Acho que todos nós gostaríamos de ouvir mais sobre essa história. Marcos se dirigiu diretamente a Sofia. Você pode nos contar exatamente o que aconteceu? Sofia olhou ao redor do salão. Todas aquelas pessoas importantes, advogados que ela um dia admirou, jornalistas especializados em questões jurídicas, estavam esperando sua resposta. Era a chance que ela nunca pensou que teria. Contar sua versão dos fatos para as pessoas certas. Há 5 anos eu trabalhava no escritório Andrade em Associados. Sofia começou, a voz ganhando força a cada palavra. Era uma das advogadas júnior mais promissoras da empresa. Especializada em crimes econômicos, trabalhava principalmente com casos de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Doutor. Patrícia Almeida assentiu, reconhecendo o nome. Andrade em Associados. Eu conheci o Dr. Roberto Andrade, escritório respeitado, pelo que me lembro. Por fora, sim, Sofia continuou. Mas por dentro era diferente. Comecei a notar inconsistências nos casos que me passavam. Clientes que pagavam honorários exorbitantes por serviços simples, movimentações financeiras que não faziam sentido. Documentos que apareciam e desapareciam misteriosamente. Henrique tentou mais uma vez interromper. Sofia, essas são acusações muito sérias e... Deixe ela falar. Dr. Carlos Mendonça disse firmemente. Se há algo irregular acontecendo no nosso meio, todos nós precisamos saber. Sofia respirou fundo e continuou. O salão estava em silêncio absoluto agora, todos pendendo de cada palavra. Um dia, por acaso, descobri que vários clientes do escritório estavam usando os serviços jurídicos para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O esquema era sofisticado. Eles criavam empresas fantasmas, faziam contratos fictícios e usavam o escritório como fachada para dar legitimidade às transações. Um murmúrio percorreu a plateia. Vários advogados trocaram olhares preocupados. Esse tipo de esquema era o pesadelo de qualquer profissional ético da área. Quando descobri, fiquei apavorada. Não sabia se outros colegas estavam envolvidos ou se era apenas Dr. Andrade. Passei semanas coletando evidências, documentando tudo o que conseguia. Tinha medo de estar sendo paranoica, de estar vendo coisas que não existiam. Doutora Patrícia se aproximou mais, claramente interessada nos detalhes. E o que você fez com essas evidências? Primeiro tentei falar com o Dr. Andrade diretamente. Marquei uma reunião privada e expus minhas preocupações. Achei que talvez ele não soubesse do que estava acontecendo, que alguém estava usando o escritório sem o conhecimento dele. Sofia fez uma pausa, a dor da lembrança ainda viva nos olhos. Ele me ouviu com muita atenção. Fez várias perguntas sobre as evidências que eu tinha coletado. Disse que ficava grato pela minha dedicação e que investigaria tudo cuidadosamente. Me pediu para não comentar com mais ninguém até que ele pudesse verificar os fatos. E você confiou nele, Dr. Silveira disse, mais uma afirmação que uma pergunta. Completamente. Roberto Andrade era meu mentor. Foi ele que me contratou quando saí da faculdade. Foi ele que me ensinou tudo o que eu sabia sobre direito penal. Eu o respeitava como profissional e como pessoa. Henrique estava claramente desconfortável, mudando o peso de uma perna para outra, suando visivelmente. Alguns dos advogados presentes começaram a notar seu nervosismo e a olhar para ele com curiosidade crescente. 2 semanas depois da nossa conversa, chegaram evidências falsas no meu computador. Sofia continuou, a voz carregada de amargura. E-mails que eu nunca enviei, documentos que eu nunca criei, conversas que eu nunca tive. Tudo indicando que eu estava envolvida no esquema de lavagem de dinheiro. O salão ficou completamente silencioso. Era o tipo de situação que todos os advogados temiam. Ser incriminado por algo que não fizeram. Dr. Andrade me chamou no escritório dele numa sexta-feira à tarde. Disse que tinha descoberto evidências do meu envolvimento no esquema que eu mesma havia denunciado. Mostrou-me os documentos falsificados, as conversas fabricadas. Disse que estava decepcionado, que nunca esperava isso de mim.
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia, mas ela continuou falando. Precisava contar tudo, depois de anos de silêncio. Ele me deu uma escolha. Ou eu renunciava voluntariamente à minha licença para exercer a advocacia e saía do escritório sem fazer escândalo, ou ele levaria o caso às autoridades e eu enfrentaria processo criminal por associação ao tráfico. Doutor. Mendonça balançou a cabeça, claramente horrorizado. Isso é chantagem pura. Ele me deu o fim de semana para decidir. Disse que na segunda-feira esperava minha resposta. Passei 2 dias em pânico total, tentando entender como tudo tinha dado errado, como as evidências que eu havia coletado contra o esquema tinham se transformado em evidências contra mim. Sofia limpou as lágrimas e continuou, a voz mais firme agora. Na segunda-feira de manhã, entreguei minha renúncia e minha licença. Dr. Andrade foi muito gentil. Disse que lamentava que as coisas tivessem chegado àquele ponto. Me deu uma boa carta de recomendação para futuros empreendimentos e até me ofereceu uma indenização generosa. Você aceitou a chantagem, Dr. Silveira observou, sem julgamento na voz. Eu estava com 26 anos, sozinha, apavorada. Não tinha dinheiro para contratar um advogado que pudesse me defender adequadamente. Não tinha família que pudesse me apoiar. E as evidências falsas eram muito convincentes. Qualquer investigação superficial me incriminaria. Doutora Patrícia tocou gentilmente o braço de Sofia. E depois? O que aconteceu depois que você saiu do escritório? Tentei encontrar trabalho em outros escritórios, mas a notícia se espalhou rapidamente. Mesmo sem processo formal, todo mundo no meio jurídico ficou sabendo que eu tinha problemas éticos. Ninguém queria me contratar. Meus amigos da faculdade começaram a me evitar. Meu namorado, na época, terminou comigo, disse que não podia se associar com alguém com reputação duvidosa. O salão estava completamente absorto na história. Vários advogados balançavam a cabeça, reconhecendo como o meio jurídico podia ser cruel com quem caía em desgraça. Em 6 meses eu estava sem dinheiro. Perdi meu apartamento, tive que vender meu carro. Comecei a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Garçonete, vendedora, recepcionista. Mas sempre que faziam verificação de antecedentes, descobriam minha história na advocacia. E isso levantava questões que eu não conseguia responder satisfatoriamente. Sofia olhou diretamente para Henrique, que estava visivelmente suando agora. Foi quando comecei a trabalhar com limpeza. Era um dos poucos trabalhos onde não faziam muitas perguntas sobre o passado. E há 4 anos consegui esta vaga aqui. Dr. Silveira franziu a testa. Sofia, você disse que o homem que orquestrou sua queda está nesta sala. Pode explicar o que quis dizer com isso? Sofia respirou fundo. Era o momento que ela havia esperado por 5 anos. 3 meses depois que saí do escritório Andrade em Associados, doutor. Roberto Andrade morreu em um acidente de carro. Com sua morte, o escritório foi investigado pelas autoridades. E descobriram exatamente o esquema de lavagem de dinheiro que eu havia denunciado. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Mas aqui está a parte interessante. Sofia continuou ganhando confiança. Durante a investigação, descobriram que Dr. Andrade não estava agindo sozinho. Ele tinha um sócio silencioso, alguém que facilitava os contatos com os clientes criminosos, alguém que ajudava a estruturar o esquema legal. Todos os olhos se voltaram para Henrique, que estava pálido como papel. Dr. Henrique Costa era o consultor externo que ajudava o escritório Andrade em Associados a refinar suas técnicas de lavagem de dinheiro. Ele que sugeriu como usar empresas fantasmas. Ele que desenvolveu os contratos fictícios. Ele que ensinou como usar o sistema legal para proteger criminosos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique abriu e fechou a boca várias vezes, claramente tentando encontrar palavras para se defender. Isso são acusações absurdas. Ele finalmente conseguiu dizer. Sofia está claramente ressentida e... Posso provar, Sofia disse calmamente. Essas 2 palavras mudaram completamente a energia do salão. Henrique recuou como se tivesse levado um tapa na cara. Durante todos estes anos limpando este escritório, tive acesso a lugares que vocês nem imaginam. Arquivos antigos guardados em salas que ninguém mais visita. Computadores velhos que não foram adequadamente formatados.
Documentos que deveriam ter sido destruídos, mas foram apenas esquecidos. Dr. Silveira se aproximou mais, os olhos brilhando com interesse profissional. Que tipo de documentos? E-mails entre Henrique e Roberto Andrade, discutindo como estruturar o esquema. Contratos de consultoria que mostram pagamentos de empresas que mais tarde foram identificadas como fachadas para lavagem de dinheiro. Até mesmo gravações de conversas telefônicas que Henrique mantinha em backup para se proteger caso algo desse errado. Henrique estava claramente em pânico agora. Vocês não podem acreditar numa funcionária ressentida que... Onde estão essas evidências? Dr. Mendonça perguntou diretamente a Sofia. Seguras, em local onde ninguém pode destruí-las ou alterá-las. Sofia sorriu pela primeira vez em anos. 5 anos planejando este momento me ensinaram a ser muito cuidadosa. Doutora Patrícia olhou ao redor do salão, depois voltou sua atenção para Sofia. Sofia, você está fazendo acusações muito sérias contra um colega respeitado. Espero que entenda as implicações do que está dizendo. Entendo perfeitamente. Henrique Costa destruiu minha vida para proteger um esquema criminoso do qual ele era peça fundamental. Ele me contratou como faxineira não por bondade, mas para me ter sob controle, para garantir que eu nunca falasse sobre o que sabia. Sofia virou-se para Henrique, que estava encostado na parede, claramente em choque. Você achou que me humilhar publicamente seria divertido. Achou que podia me usar como entretenimento para seus colegas. Mas cometeu um erro fatal. Me deu a plataforma perfeita para contar minha história para as pessoas certas. Dr. Silveira puxou o celular do bolso. Sofia, eu gostaria muito de ver essas evidências que você mencionou. E acho que as autoridades também gostariam. Claro, Sofia respondeu. Mas primeiro, gostaria que todos aqui soubessem como este homem conseguiu manter sua reputação limpa enquanto destruía a minha. Ela apontou para Henrique, que estava claramente tentando pensar em uma forma de sair daquela situação. Quando Roberto Andrade morreu e o escritório dele foi investigado, Henrique rapidamente mudou de estratégia. Ele se ofereceu para colaborar com as autoridades, fingindo que também havia sido enganado pelo esquema. Forneceu algumas informações menores, sacrificou alguns peixes pequenos e conseguiu se apresentar como vítima em vez de conspirador. O salão estava completamente absorto na revelação. Vários advogados tinham puxado seus celulares e estavam tomando notas ou gravando a conversa. Mas o que vocês não sabem é que Henrique manteve contato com vários dos clientes criminosos do antigo esquema. Só mudou a forma de operar. Em vez de usar um escritório como fachada, começou a trabalhar diretamente com empresários corruptos, oferecendo consultoria jurídica para esconder atividades ilegais. Henrique finalmente encontrou sua voz. Isso é difamação. Vocês são todas testemunhas de que esta mulher está fazendo acusações falsas contra mim, mas sua voz saiu aguda, desesperada. Ninguém no salão parecia convencido de sua inocência. Doutor, Mendonça cruzou os braços e estudou Henrique cuidadosamente. Henrique, essas são acusações muito específicas. Se você é inocente, deveria estar exigindo uma investigação para limpar seu nome, não tentando silenciar a acusadora. Eu vou processar ela por difamação. Vou destruir qualquer tentativa de... Com que dinheiro? Sofia perguntou calmamente. Com o dinheiro que você ganhou lavando recursos do crime organizado? Com os honorários que cobrou para ensinar criminosos a burlar a lei? A pergunta calou Henrique completamente. Ele olhou ao redor do salão, procurando apoio, mas encontrou apenas faces céticas e curiosas. Sofia se virou para o público. Durante 5 anos vivi com medo, com vergonha, achando que talvez eu realmente tivesse feito algo errado. Talvez eu não fosse boa o suficiente. Talvez eu merecesse o que aconteceu comigo. Mas hoje entendo que fui vítima de um sistema que protege os culpados e pune os inocentes. Ela olhou diretamente para Henrique novamente. Você me manteve aqui, como sua funcionária, porque isso te dava a sensação de poder. Toda vez que me via limpando seu escritório, lavando seus banheiros, você se lembrava de como conseguiu destruir alguém que ameaçou seus negócios ilegais. Era seu troféu pessoal. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de raiva purificadora, de justiça finalmente encontrada. Mas o que você não percebeu é que estes 4 anos me deram algo que eu não tinha antes: paciência, determinação
e acesso a informações que você nunca imaginou que eu teria. Dr. Silveira se aproximou de Sofia. Você realmente tem evidências que possam sustentar essas acusações? Sofia sorriu, e pela primeira vez em 5 anos, foi um sorriso genuíno de esperança. Tenho tudo. E-mails, contratos, gravações, documentos financeiros. 5 anos de evidências que mostram exatamente como Henrique Costa transformou seu escritório respeitável numa central de lavagem de dinheiro sofisticada. Henrique tentou uma última cartada desesperada. Mesmo que ela tenha alguma coisa, obteve ilegalmente. Qualquer evidência coletada por uma funcionária sem autorização é inadmissível. Dr. Mendonça riu. Henrique, documentos deixados em lixeiras ou em arquivos acessíveis não são protegidos por sigilo. E se Sofia realmente tem o que diz ter, você tem problemas muito maiores para se preocupar que questões de admissibilidade. Sofia olhou ao redor do salão uma última vez. 200 dos advogados mais influentes do país haviam acabado de ouvir sua história. Não havia mais como Henrique esconder a verdade. A reunião de hoje era para discutir precedentes legais, Sofia disse. Acho que acabamos de criar o precedente de que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, não importa quanto tempo leve. 2 semanas depois da reunião que abalou o mundo jurídico paulistano, Sofia estava sozinha no escritório às 2 da madrugada. Oficialmente, ela ainda era a faxineira do escritório Costa em Parceiros. Henrique não teve coragem de demiti-la depois do escândalo público, sabendo que isso só confirmaria as acusações dela. Então Sofia continuava trabalhando, mas agora com um propósito completamente diferente. Ela não estava mais apenas limpando, estava investigando. Com uma pequena lanterna entre os dentes, Sofia fotografava documentos no arquivo morto do subsolo. Era um lugar que ninguém visitava há anos, onde caixas empoeiradas guardavam segredos que Henrique provavelmente tinha esquecido que existiam. Durante 2 semanas, ela tinha explorado cada canto daquele labirinto de papéis, e o que encontrou superou suas expectativas mais ousadas. O celular de Sofia vibrou com uma mensagem de Dr. Marcos Silveira. Como estão as buscas? A ordem dos advogados está pronta para receber as evidências quando você estiver preparada. Sofia sorriu no escuro. Desde a reunião, Marcos havia se tornado seu aliado mais importante. Ele tinha influência suficiente para garantir que sua denúncia fosse levada a sério e experiência suficiente para orientá-la sobre como proceder legalmente. Mais importante ainda, ele acreditava nela. Ela digitou de volta. Encontrei algo grande hoje. Preciso fotografar mais alguns documentos e depois podemos marcar. O que Sofia tinha descoberto naquela noite era explosivo. Uma caixa inteira de contratos entre o escritório de Henrique e empresas que ela reconhecia dos jornais policiais. Não eram clientes antigos do tempo de Roberto Andrade. Eram clientes atuais, ativos, que ainda estavam sendo atendidos pelo escritório. Henrique não tinha parado de lavar dinheiro depois da morte de Roberto. Ele tinha apenas refinado o processo. Sofia abriu outra caixa e quase deixou escapar um grito de surpresa. Lá estavam gravações em CD, dezenas delas, cada uma marcada com datas dos últimos 3 anos. Ela pegou uma aleatoriamente e a inseriu no computador velho que ficava no arquivo. A voz de Henrique ecoou pelos alto-falantes baratos, numa conversa telefônica de 6 meses atrás. Márcio, você precisa entender que meus honorários são altos porque o risco é alto. Lavar 15 milhões não é tarefa simples. Preciso criar uma estrutura complexa de empresas offshore, movimentar o dinheiro através de paraísos fiscais, criar documentação que passe por qualquer auditoria. Sofia pausou a gravação e respirou fundo. Era exatamente o tipo de evidência que precisava. Henrique não estava apenas oferecendo consultoria jurídica normal. Estava ativamente participando de esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala. Ela continuou ouvindo, tomando notas detalhadas. A conversa revelava nomes, valores, métodos específicos. Era um manual completo de como usar o sistema legal brasileiro para esconder dinheiro sujo. A chave é nunca deixar rastros diretos. A voz de Henrique continuava. Eu mantenho meu nome fora de todos os documentos principais.
Oficialmente sou apenas um consultor que oferece orientação legal geral. Na prática, estruturo cada operação nos mínimos detalhes. Sofia sentiu uma mistura de revolta e satisfação. Revolta porque Henrique estava confessando crimes sérios, como se fosse uma conversa casual sobre o clima. Satisfação porque finalmente tinha a prova definitiva de que ele era exatamente o criminoso que ela sempre soube que era. Ela inseriu outro CD, este marcado como Janeiro 2025. Era uma conversa ainda mais recente. Você está preocupado demais, Fernando. A voz de Henrique soava irritada. Aquela história da Sofia na reunião não vai dar em nada. Ela não tem provas reais de nada que aconteceu no passado. E mesmo que tivesse, quem vai acreditar numa faxineira contra um advogado respeitado? Sofia sorriu ironicamente. Se ao menos ele soubesse onde ela estava naquele momento. Além disso, Henrique continuava. Eu mantenho ela por perto exatamente para controlar a situação. Enquanto ela estiver trabalhando para mim, posso monitorar seus movimentos, saber se está tentando alguma coisa. É melhor ter o inimigo onde você pode vê-lo. A conversa continuou revelando detalhes sobre clientes atuais, métodos de operação, até mesmo planos futuros para expandir o esquema. Sofia estava gravando tudo no seu celular, criando uma cópia de segurança de cada evidência. Quando chegou à última caixa da noite, Sofia encontrou algo que a deixou sem ar. Era uma pasta marcada Operação Limpeza Sofia Santos. Dentro, havia cópias de todos os documentos falsificados que tinham sido usados para incriminá-la 5 anos atrás. Mas o mais chocante não eram os documentos em si. Era a nota manuscrita de Henrique anexada a eles. Plano executado com sucesso. Sofia neutralizada. Andrade eliminado. Esquema pode continuar sob minha liderança exclusiva. Sofia teve que se sentar. A nota confirmava suas piores suspeitas. Henrique não havia apenas aproveitado a morte de Roberto Andrade. Ele havia orquestrado a destruição de Sofia como parte de um plano maior para assumir o controle total do esquema de lavagem de dinheiro. Ela fotografou cada página da pasta, as mãos tremendo de raiva e adrenalina. Ali estava a prova de que toda sua destruição pessoal tinha sido calculada, planejada, executada friamente por um homem que agora a mantinha como empregada para humilhá-la diariamente. O telefone de Sofia vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos que você está aí. Saia agora, ou as consequências serão sérias. O sangue de Sofia gelou. Alguém sabia que ela estava no prédio. Sabia o que estava fazendo. Ela olhou ao redor do arquivo escuro, subitamente consciente de como estava vulnerável ali, sozinha, no meio da madrugada. Rapidamente, ela guardou as últimas evidências na bolsa e apagou todos os rastros da sua presença no computador. Subiu as escadas do subsolo com cuidado, tentando não fazer barulho, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que qualquer um poderia ouvi-lo. Quando chegou ao andar principal, viu uma luz acesa no escritório de Henrique. Ele estava lá, mesmo sendo quase 3 da manhã. Sofia se escondeu atrás de uma coluna e observou através do vidro. Henrique estava ao telefone, gesticulando nervosamente. Mesmo não conseguindo ouvir a conversa, pela linguagem corporal era óbvio que ele estava agitado, preocupado com alguma coisa urgente. Sofia conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. Não podemos simplesmente demiti-la agora. Seria muito suspeito depois daquela reunião. Precisa parecer natural. Ele fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Entendo sua preocupação, mas ela não pode ter encontrado nada comprometedor. Todos os documentos importantes estão no cofre do meu escritório. Sofia quase riu. Se ao menos ele soubesse que o lixo que ele guardava no arquivo morto era mais comprometedor que qualquer coisa que mantinha trancada no cofre. Sim, estou monitorando os movimentos dela. Contratei uma empresa de segurança para vigiar o prédio. Se ela tentar alguma coisa, saberemos imediatamente. Agora Sofia entendeu como tinham descoberto sua presença. Henrique tinha instalado vigilância extra no prédio. Provavelmente câmeras que ela não tinha notado, sensores de movimento, talvez até escutas. Ela precisava sair dali imediatamente, mas também precisava ouvir o resto da conversa. As informações que estava captando eram valiosas demais para desperdiçar.
Se ela realmente tem alguma coisa, vamos descobrir antes que possa usar contra nós. E se necessário, vamos neutralizar a ameaça da mesma forma que neutralizamos ela 5 anos atrás. Sofia sentiu um calafrio percorrer a espinha. Henrique estava falando sobre neutralizar ela novamente. Não sabia exatamente o que isso significava, mas as implicações eram aterrorizantes. Ela decidiu que tinha informações suficientes por uma noite. Cuidadosamente, começou a se afastar do escritório de Henrique, mantendo-se nas sombras, evitando as áreas onde suspeitava que pudesse haver câmeras. Mas quando chegou ao elevador, percebeu que estava presa. O sistema de segurança havia sido ativado e ela precisaria de um cartão de acesso para sair do prédio. Cartão que, obviamente, não tinha como faxineira. Sofia respirou fundo e avaliou suas opções. Poderia tentar as escadas de emergência, mas essas certamente tinham alarmes. Poderia esperar até amanhã e sair normalmente quando outros funcionários chegassem, mas isso significaria ficar escondida por horas sem garantia de não ser descoberta. Ou poderia confrontar Henrique diretamente. A ideia era arriscada, mas Sofia percebeu que talvez fosse sua melhor chance. Henrique estava claramente nervoso. Provavelmente não esperava que ela tivesse coragem de aparecer no escritório dele no meio da madrugada. E ela tinha agora evidências suficientes para se proteger caso ele tentasse algo contra ela. Sofia voltou ao escritório de Henrique e bateu na porta de vidro. Ele levantou os olhos do telefone e ficou pálido quando a viu. Rapidamente encerrou a chamada e veio abrir a porta. "Sofia, o que você está fazendo aqui a esta hora?" "Trabalhando", ela respondeu calmamente. "Como sempre faço. A pergunta é, o que você está fazendo aqui?" Henrique hesitou por um momento, claramente tentando decidir que estratégia adotar. Tinha alguns casos urgentes para revisar. Você sabe como é, o trabalho de um advogado nunca para. "Que tipo de casos?" Sofia perguntou, entrando no escritório sem ser convidada. "Casos de lavagem de dinheiro? Consultoria para organizações criminosas? Ou apenas planejando como neutralizar funcionários problemáticos?" O rosto de Henrique ficou branco como papel. "Do que você está falando?" "Estou falando do fato de que você instalou vigilância extra no prédio para me monitorar. Estou falando da conversa telefônica que você acabou de ter sobre me neutralizar novamente. Estou falando de todas as evidências que coletei nas últimas 2 semanas sobre suas atividades criminosas atuais." Henrique se sentou pesadamente na cadeira, o peso da situação finalmente caindo sobre ele. "Sofia, você não entende em que tipo de situação está se metendo. Estas pessoas com quem trabalho, elas não são como os advogados que você conhece. Elas são perigosas." "Ameaças agora, Henrique?" Sofia cruzou os braços. "Depois de tudo que você fez comigo, ainda acha que pode me intimidar?" "Não é intimidação. É um aviso." Henrique se levantou e começou a andar de um lado para outro. "Você quer justiça pelo que aconteceu 5 anos atrás?" "Eu entendo. Talvez possamos chegar a um acordo. Uma compensação financeira. Uma carta de recomendação que restaure sua reputação." "Você acha que é sobre dinheiro?" Sofia riu, mas foi um riso sem humor. "Henrique, você destruiu minha vida inteira. 5 anos da minha existência foram roubados por causa da sua ganância. Você acha que pode compensar isso com um cheque? Então, o que você quer?" Sofia olhou diretamente nos olhos dele. "Quero que você pague pelos seus crimes. Todos eles. Os antigos e os atuais. Quero que o mundo saiba que tipo de homem você realmente é." Henrique parou de andar e encarou Sofia com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era perigosa, quase animal. "Você não tem ideia do que está fazendo, Sofia. Se expuser minhas operações atuais, não será apenas comigo que terá problemas. Meus clientes não hesitarão em proteger seus interesses por qualquer meio necessário." "Está me ameaçando de morte agora?" "Estou tentando salvar sua vida." Henrique se aproximou dela, a voz baixa e intensa. "Estas pessoas já mataram antes. Não hesitarão em matar novamente se acharem que você representa uma ameaça." Sofia sentiu medo, mas não deixou isso transparecer. "Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de me transformar numa inimiga, porque agora é tarde demais para voltar atrás." Ela se dirigiu à porta do escritório, mas Henrique a segurou pelo braço. "Sofia, pare. Vamos conversar como adultos civilizados."
Deve haver alguma forma de resolvermos isso sem destruir as vidas de todos os envolvidos. Sofia se desvencilhou do aperto dele. A única forma de resolver isso é com a verdade, Henrique. Toda a verdade. E é exatamente isso que vou fazer. As evidências que você acha que tem podem não ser tão sólidas quanto imagina. Documentos podem ser questionados, gravações podem ser editadas, testemunhas podem mudar de versão. Deixe-me preocupar com isso. Sofia chegou à porta e se virou uma última vez. Ah, e Henrique, se alguma coisa acontecer comigo, se eu sofrer qualquer tipo de acidente ou desaparecer misteriosamente, saiba que todas as evidências que coletei já estão em mãos seguras. Minha morte só faria as coisas piores para você. Era uma mentira parcial. Sofia ainda não tinha entregado todas as evidências para Dr. Silveira, mas tinha certeza de que isso daria a ela alguma proteção temporária. Henrique a observou sair do escritório sem tentar impedi-la novamente. Mas Sofia podia sentir os olhos dele queimando em suas costas, e sabia que tinha acabado de declarar guerra contra um homem que não hesitaria em usar qualquer meio para proteger seus segredos. Quando finalmente conseguiu sair do prédio, usando a saída de emergência, Sofia respirou o ar fresco da madrugada paulistana e puxou o celular. Tinha uma mensagem para enviar para Dr. Silveira, e não podia esperar até o amanhecer. Marcos, preciso te encontrar hoje mesmo. Tenho tudo o que precisamos para destruir Henrique Costa. Mas também descobri que ele está envolvido com pessoas muito perigosas. Preciso entregar as evidências antes que seja tarde demais. Ela enviou a mensagem e começou a caminhar para casa, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre naquela noite. Não havia mais volta. A guerra estava declarada, e Sofia estava determinada a vencê-la, custasse o que custasse. Dr. Marcos Silveira estava esperando Sofia na entrada da Ordem dos Advogados de São Paulo às 7 da manhã, apenas 5 horas depois do encontro tenso no escritório de Henrique. Ele tinha cancelado todos os compromissos da manhã quando recebeu a mensagem urgente de Sofia, e pela expressão séria no rosto, estava claro que entendia a gravidade da situação. Sofia, você está bem? Foi a primeira pergunta dele quando a viu se aproximar. Ela estava visivelmente tensa, olhando constantemente por cima do ombro, como se esperasse ser seguida. Por enquanto, ela respondeu, apertando firmemente a bolsa que continha todas as evidências coletadas durante a madrugada. Mas preciso entregar isso hoje. Henrique sabe que eu descobri tudo e não vai ficar parado esperando. Marcos a conduziu rapidamente para dentro do prédio da Ordem, passando pelos seguranças e subindo direto para o andar da presidência. Durante o trajeto, Sofia contou rapidamente os eventos da noite anterior, desde a descoberta das gravações até o confronto final com Henrique. Jesus Cristo, Sofia! Marcos murmurou quando ela terminou de contar. Você tem ideia do risco que correu? Se estes clientes dele são realmente perigosos, como ele diz, eu sei, mas não podia deixar passar a oportunidade. Era minha única chance de conseguir evidências sólidas, enquanto ele ainda não suspeitava que eu tinha acesso a elas. Eles chegaram à sala do presidente da Ordem, Dr. Fernando Castilho, um homem de 60 anos conhecido por sua integridade absoluta e tolerância zero com advogados corruptos. Marcos havia ligado para ele durante a madrugada, explicando a urgência da situação. Senhora Santos? Doutor. Castilho se levantou quando eles entraram. Dr. Silveira me contou um pouco sobre sua situação. Por favor, se sente e me conte tudo desde o início. Durante a próxima hora, Sofia apresentou metodicamente todas as evidências que havia coletado. As gravações foram reproduzidas, os documentos foram analisados, as fotografias foram examinadas cuidadosamente. Doutor. Castilho ouvia em silêncio, tomando notas ocasionais, mas sua expressão ficava cada vez mais sombria. Meu Deus, ele disse quando Sofia terminou. Em 30 anos presidindo esta instituição, raramente vi um caso de corrupção tão abrangente e sistemático. Se essas evidências são autênticas, Dr. Costa não apenas violou nosso código de ética, mas cometeu crimes federais sérios. As evidências são completamente autênticas, Sofia confirmou. Posso mostrar exatamente onde encontrei cada documento, quando as gravações foram feitas, como identifiquei cada cliente envolvido no esquema. Dr. Castilho se levantou,
e começou a andar pela sala. Sofia, você entende que precisarei levar isso às autoridades federais imediatamente. A Polícia Federal terá que investigar. O Ministério Público será envolvido. Isso vai virar um escândalo nacional. É exatamente o que eu quero, Sofia respondeu firmemente. Henrique Costa destruiu minha vida para proteger seus negócios criminosos. Agora é hora dele enfrentar as consequências. Marcos se inclinou para a frente. Fernando, quanto tempo você acha que levará para as autoridades agirem? Com evidências desta qualidade? Poucas horas. Vou ligar pessoalmente para o delegado federal responsável por crimes financeiros. Com certeza conseguiremos uma ordem de busca e apreensão para hoje mesmo. Dr. Castilho pegou o telefone e começou a fazer ligações. Sofia podia ouvir apenas fragmentos das conversas, mas era óbvio que ele estava tratando o caso com máxima prioridade. Enquanto esperavam, Marcos se virou para Sofia. Você tem algum lugar seguro para ficar nos próximos dias? Se Henrique descobrir que você entregou as evidências, tenho uma amiga que pode me hospedar. Sofia mentiu. A verdade era que ela não tinha para onde ir, mas não queria preocupar Marcos ainda mais. Estarei bem. Sofia, Dr. Castilho colocou o telefone no gancho. A Polícia Federal está mobilizando uma operação para esta tarde. Eles querem que você vá à delegacia especializada dar seu depoimento formal e entregar todas as evidências originais. Perfeito, mas há algo mais que preciso te avisar. Com a dimensão deste caso, certamente vazará para a imprensa muito rapidamente. Seu nome vai aparecer nos jornais, você vai virar uma figura pública. Está preparada para isso? Sofia pensou por um momento. Durante 5 anos, ela havia vivido na sombra, invisível, tentando escapar do passado. A ideia de voltar aos holofotes era assustadora, mas também liberadora. Estou preparada. Na verdade, quero que meu nome apareça. Quero que todo mundo saiba que Sofia Santos não foi a criminosa que tentaram pintar. Quero que saibam a verdade. Às 2 da tarde, Sofia estava na delegacia da Polícia Federal, prestando depoimento para o delegado Ricardo Almeida, um homem experiente em crimes de colarinho branco. As evidências foram oficialmente recebidas e catalogadas, e Sofia respondeu a dezenas de perguntas detalhadas sobre como as havia obtido. Senhora Santos, o delegado disse quando terminaram, quero que saiba que este é um dos casos mais sólidos que já vi em termos de evidências. Se tudo se confirmar na investigação, Dr. Costa enfrentará dezenas de acusações criminais. E quanto tempo até vocês prenderem ele? Estamos preparando a operação agora mesmo. Em algumas horas, teremos equipes no escritório dele e na residência, executando mandados de busca e apreensão. Se encontrarmos mais evidências que corroborem o que você trouxe, a prisão dele é questão de horas. Sofia saiu da delegacia sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Finalmente havia feito tudo o que podia. As evidências estavam em mãos seguras, as autoridades estavam agindo, e Henrique logo enfrentaria a justiça. Mas quando chegou à rua, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sofia. A voz era de Henrique, mas soava diferente. Desesperada, quase suplicante. Precisamos conversar urgentemente. Não temos nada para conversar, Henrique. Sofia, por favor, meia hora. Só meia hora. Posso explicar tudo. Posso compensar você de formas que nem imagina. Só me dê uma chance de consertar isso. Sofia hesitou. Parte dela estava curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Outra parte sabia que era perigoso encontrar com ele agora. Onde? Café Paulista na Avenida São Luís. É público, seguro. Você pode até levar alguém se quiser. Sofia olhou para o relógio. Eram 3 da tarde. As autoridades provavelmente executariam a operação por volta das 5. Encontrar com Henrique antes disso poderia ser interessante. Estarei lá em 20 minutos. Mas se for algum tipo de armadilha, não é armadilha, é desespero. Sofia chegou ao café primeiro e escolheu uma mesa no fundo, de onde podia ver toda a entrada. Quando Henrique apareceu, ela mal o reconheceu. O homem, sempre impecavelmente vestido, estava com o terno amarrotado, o cabelo desarrumado, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a madrugada anterior. Sofia, obrigado por vir, ele disse, se sentando pesadamente na cadeira em frente a ela.
Você tem meia hora. Fale. Henrique respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Você venceu. Pode ficar satisfeita. Sei que você entregou as evidências para as autoridades hoje de manhã. Sei que em algumas horas estarei preso. Sofia não demonstrou surpresa. Era óbvio que Henrique tinha contatos que o informavam sobre os movimentos da Polícia Federal. Então por que me chamou aqui? Porque quero fazer um acordo. Uma última negociação antes que seja tarde demais para ambos. Não temos nada para negociar. Temos sim. Henrique se inclinou para a frente. Sofia, você destruiu minha operação, mas não conhece todos os jogadores envolvidos. Tem pessoas neste esquema que são muito mais perigosas que eu. Pessoas que não hesitarão em te eliminar se acharem que você representa uma ameaça. Já tentou me assustar com isso ontem à noite. Não estou tentando te assustar. Estou tentando te salvar. Henrique puxou um envelope do bolso interno do paletó. Dentro deste envelope tem uma lista com nomes, endereços e formas de contato de todos os clientes do esquema. Pessoas que lavaram centenas de milhões através dos meus serviços. Sofia olhou para o envelope sem tocá-lo. E por que me daria isso? Porque se eu for preso e você continuar viva, estes criminosos vão atrás de você. Vão querer garantir que você não pode testemunhar contra eles no futuro. Mas se você tiver esta lista, pode negociar sua segurança. Ou posso simplesmente entregar para a polícia junto com todo o resto. Henrique balançou a cabeça. Sofia, você ainda não entendeu. Entre estes nomes estão políticos de alto escalão, juízes federais, empresários que controlam grandes corporações. Se você entregar esta lista para as autoridades, não será apenas comigo que terá problemas. Será com pessoas que têm poder para destruir você de formas que nem imagina. Sofia pegou o envelope e o abriu parcialmente. Mesmo olhando apenas os primeiros nomes da lista, reconheceu figuras públicas importantes, pessoas que via nos jornais frequentemente. Meu Deus, ela murmurou. Agora você entende por que estou te oferecendo uma saída. Pegue este envelope e desapareça. Mude de cidade, mude de identidade se necessário. Eu te dou dinheiro suficiente para recomeçar a vida em qualquer lugar do mundo. Em troca, você nunca menciona estes nomes para ninguém. Sofia fechou o envelope e o empurrou de volta para Henrique. Não. Sofia, seja razoável. Você já conseguiu sua vingança contra mim. Vou ser preso, vou perder tudo, vou enfrentar décadas na prisão. Não é suficiente? Não é sobre vingança, Henrique. Nunca foi. Sofia se levantou da mesa. É sobre justiça. E justiça significa que todos os criminosos enfrentem as consequências, não apenas os peixes pequenos. Henrique se desesperou visivelmente. Sofia, você vai morrer. Estas pessoas não brincam em serviço. Já eliminaram pessoas por muito menos do que o que você descobriu. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de me transformar numa inimiga. Sofia pegou sua bolsa e se preparou para sair. Porque agora é tarde demais. Espere. Henrique a segurou pelo braço novamente. Há algo mais que você precisa saber. Sobre a morte do Roberto Andrade 5 anos atrás. Sofia parou. O que sobre ela? Não foi acidente. As palavras caíram como uma bomba. Sofia sentou novamente, o coração disparando. O que você está dizendo? Roberto começou a ficar nervoso com o esquema. Queria parar, queria confessar tudo para as autoridades. Disse que não conseguia mais dormir à noite sabendo o que estávamos fazendo. Henrique estava falando rapidamente agora. As palavras saindo como uma confissão desesperada. Eu tentei convencê-lo a continuar. Ofereci mais dinheiro, mais proteção. Mas ele estava decidido. Sofia sentiu náusea subindo pela garganta. Você mandou matar ele. Eu não tive escolha. Se Roberto confessasse, destruiria não apenas a mim, mas a dezenas de outras pessoas importantes. Era um risco que meus clientes não podiam aceitar. E eu? Por que não me mataram também? Porque você era apenas uma advogada júnior inexperiente. Achamos que seria mais fácil te desacreditar e neutralizar do que eliminar. Além disso, sua morte tão próxima à de Roberto levantaria suspeitas. Sofia estava em choque total. Durante 5 anos, ela havia acreditado que Roberto Andrade morreu em um acidente trágico. Descobrir que ele foi assassinado por tentar fazer a coisa certa mudava tudo. Henrique, você está confessando participação em homicídio. Estou confessando tudo para você porque sei que em algumas horas estarei preso mesmo. Mas Sofia, você precisa entender.
Se estes nomes vazarem, você terá o mesmo destino que Roberto teve. Sofia se levantou novamente, desta vez determinada a ir embora. Henrique, quando eu sair daqui, vou direto para a Polícia Federal contar tudo o que você acabou de me dizer. Sobre Roberto, sobre a lista, sobre tudo. Sofia, não! Mas ela já estava saindo do café. Henrique tentou segui-la, mas Sofia foi mais rápida. Na rua, ela parou um táxi e deu o endereço da Delegacia Federal. Durante o trajeto, ela pensou na conversa que acabara de ter. Henrique havia lhe dado informações que tornavam o caso ainda mais sério do que imaginava. Não se tratava apenas de lavagem de dinheiro, mas de assassinato, conspiração, corrupção em níveis altíssimos do governo. Mas ele também havia confirmado seus piores medos. Havia pessoas muito poderosas envolvidas no esquema, pessoas que não hesitariam em eliminá-las se necessário. Sofia olhou pela janela do táxi e viu as ruas de São Paulo passando rapidamente. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela se perguntou se havia cometido um erro, se talvez devesse ter aceitado a oferta de Henrique e desaparecido enquanto ainda podia. Mas quando chegou à delegacia e entregou as novas informações ao delegado Almeida, quando viu a expressão de determinação no rosto dele, Sofia soube que havia feito a escolha certa. Senhora Santos, o delegado disse depois de ouvir seu relato, vou ser direto com você. Com essas novas informações, este caso acaba de se tornar uma das maiores operações contra a corrupção da história do país. Mas também significa que você está em perigo real. Eu sei. Vamos precisar colocá-la em proteção policial imediatamente. E precisarei que você nos ajude a identificar todos os nomes desta lista que Henrique mencionou. Sofia assentiu. Farei tudo o que for necessário. Às 6 da tarde, enquanto Sofia estava em uma sala segura da Polícia Federal ajudando a montar a operação, a televisão mostrava as primeiras imagens da prisão de Henrique Costa. Ele foi levado algemado do seu escritório, sob o olhar de dezenas de câmeras e repórteres. Doutor. Henrique Costa, renomado advogado paulistano, foi preso esta tarde acusado de participação em esquema de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, anunciava a repórter. Segundo fontes da Polícia Federal, as investigações foram baseadas em denúncia de uma ex-funcionária do escritório, identificada como Sofia Santos, que teria coletado evidências durante anos trabalhando como faxineira. Sofia assistiu às imagens com uma mistura de satisfação e apreensão. Finalmente havia conseguido sua justiça. Henrique estava preso, sua reputação destruída, seus crimes expostos ao mundo inteiro. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Os nomes na lista que Henrique havia mencionado ainda estavam livres, e agora sabiam que ela representava uma ameaça. A guerra havia apenas começado. 6 meses depois da prisão de Henrique Costa, Sofia Santos estava de pé diante do espelho do seu novo escritório, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para aquele dia. Era o primeiro aniversário da Operação Justiça, como a imprensa havia batizado o escândalo que abalou o sistema jurídico brasileiro. O escritório não era luxuoso como o de Henrique, mas era seu. Santos em Associados, Advocacia para a Justiça Social, dizia a placa discreta na porta. Sofia tinha se especializado em defender pessoas injustiçadas pelo sistema, vítimas de conspirações legais, funcionários que descobriam irregularidades em suas empresas. Era sua forma de transformar o próprio sofrimento em esperança para outros. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a doutora Patrícia Almeida, que havia se tornado uma grande amiga e mentora durante os últimos meses. Sofia, você viu as notícias desta manhã? Ainda não. Por quê? O Supremo Tribunal Federal confirmou todas as condenações. Henrique pegou 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional pelos próximos 15. E mais, 3 dos juízes envolvidos no esquema foram afastados definitivamente. Sofia sentiu uma onda de alívio e satisfação. Desde que entregara a lista de nomes que Henrique havia mencionado, dezenas de investigações foram abertas. Políticos, empresários, até mesmo outros advogados renomados haviam sido presos ou afastados de seus cargos. E o livro? Como está indo? Patrícia perguntou. Sofia olhou para a pilha de manuscritos sobre sua mesa. Termino a revisão hoje. Do chão ao topo.
Como a Verdade Venceu a Corrupção, será lançado no mês que vem. Tenho certeza de que será um sucesso. Sua história precisa ser contada. Depois de desligar, Sofia voltou ao trabalho. Tinha 3 casos novos para analisar. Uma secretária que descobriu irregularidades fiscais na empresa onde trabalhava, um contador que encontrou evidências de sonegação no escritório de contabilidade e uma enfermeira que flagrou médicos recebendo propina de laboratórios farmacêuticos. Todos casos que lembravam sua própria jornada. Pessoas comuns que descobriram irregularidades e precisavam de coragem para denunciar. Sofia havia se tornado a advogada que ela mesma gostaria de ter tido 5 anos atrás. Às 2 da tarde, Sofia tinha uma reunião especial. Dr. Marcos Silveira estava organizando um seminário sobre ética jurídica e havia convidado Sofia para ser a palestrante principal. O evento seria realizado no mesmo auditório onde tudo havia começado, no escritório que um dia pertenceu a Henrique. Quando Sofia chegou ao prédio da Avenida Paulista, sentiu uma mistura estranha de nostalgia e satisfação. O escritório havia sido confiscado pela justiça e transformado em sede de uma organização não governamental que combatia a corrupção no sistema legal. Sofia! Marcos a recebeu no saguão com um abraço caloroso. Pronta para inspirar a nova geração de advogados? Espero estar. O auditório estava lotado. Mais de 300 advogados, estudantes de direito, promotores e juízes haviam comparecido para ouvir a história de Sofia. Entre os presentes, ela reconheceu vários rostos daquela reunião fatídica de 6 meses atrás. Damas e cavalheiros, Marcos começou a apresentação. Há 6 meses, neste mesmo auditório, presenciamos um momento que mudou para sempre nossa percepção sobre corrupção no sistema jurídico. Uma mulher corajosa se levantou contra a injustiça e expôs um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história do país. Sofia subiu ao palco sob aplausos calorosos. Olhou para a plateia e viu admiração onde antes havia desprezo, respeito onde antes havia humilhação. Há 6 meses, Sofia começou. Eu estava neste mesmo lugar como faxineira, sendo humilhada por um homem que queria me usar como entretenimento para vocês. Hoje volto como advogada, como autora, como símbolo de que a verdade sempre encontra uma forma de prevalecer. Os aplausos foram espontâneos e emocionados. Muitas pessoas me perguntam se valeu a pena. Se valeu a pena perder 5 anos da minha vida, se valeu a pena enfrentar ameaças de morte, se valeu a pena viver meses sob proteção policial. E minha resposta é sempre a mesma. Valeu cada segundo. Sofia fez uma pausa, olhando diretamente para os jovens estudantes de direito na primeira fileira. Porque descobri que nossa profissão não é sobre ganhar casos ou acumular riqueza. É sobre proteger os vulneráveis, defender os inocentes, garantir que a justiça seja feita mesmo quando isso nos custa caro. Durante os 40 minutos seguintes, Sofia contou sua história completa. Falou sobre a descoberta inicial do esquema, sobre a destruição de sua carreira, sobre os anos como faxineira, sobre a decisão de lutar de volta. Falou sobre medo, sobre coragem, sobre a diferença entre vingança e justiça. O mais importante que aprendi, Sofia concluiu, é que o sistema só funciona quando pessoas comuns têm coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mesmo quando parece impossível. Quando terminou, a ovação durou mais de 5 minutos. Sofia viu lágrimas nos olhos de vários presentes. Viu determinação renovada nos rostos dos jovens advogados. Durante o coquetel após a palestra, Sofia foi abordada por dezenas de pessoas. Estudantes que queriam seguir seus passos, advogados que haviam enfrentado dilemas éticos similares, até mesmo alguns que confessaram ter presenciado irregularidades, mas não tiveram coragem de denunciar. Doutora Santos, uma jovem estudante se aproximou. Meu nome é Carla. Trabalho como estagiária num escritório onde suspeito que há irregularidades. Depois de ouvir sua história, acho que tenho coragem de investigar. Sofia sorriu e entregou seu cartão de visita. Se precisar de ajuda, me procure. Ninguém deveria enfrentar isso sozinha. Ao final do evento, quando todos já haviam ido embora, Sofia ficou sozinha no auditório por alguns minutos. Olhou para o palco onde Henrique a havia humilhado, para as cadeiras onde advogados importantes haviam rido de sua situação,
para o piano que agora decorava o canto da sala. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era do doutor Fernando Castilho, presidente da Ordem dos Advogados. Sofia, o Conselho Federal aprovou por unanimidade. Sua licença para exercer a advocacia foi oficialmente restaurada com louvor. Mais que isso, você receberá a Medalha do Mérito à Advocacia por serviços excepcionais à profissão. Sofia sorriu e digitou de volta. Obrigada. Mas a verdadeira medalha é saber que outras pessoas não passarão pelo que passei. Quando saiu do prédio, o sol estava se pondo sobre São Paulo. Sofia caminhou lentamente pela Avenida Paulista, observando a movimentação da cidade, pensando em como sua vida havia mudado. Tinha um escritório próspero, casos importantes, um livro prestes a ser lançado, convites para palestrar em universidades do país inteiro. Mas mais importante que tudo isso, tinha paz. A paz de quem fez a coisa certa, custasse o que custasse. Seu telefone tocou novamente. Era Patrícia. Sofia, acabei de receber uma ligação interessante. Uma promotora de Brasília quer contratar você para um caso federal grande. Esquema de corrupção envolvendo construtoras e políticos. Interessada? Sofia olhou para o movimento da cidade, para as pessoas comuns voltando do trabalho, para os jovens estudantes saindo das universidades com sonhos nos olhos. Claro, ela respondeu. Quando começamos? Porque Sofia havia aprendido algo fundamental durante sua jornada. A justiça não é um destino que se alcança. É um caminho que se trilha todos os dias. E ela estava apenas começando. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso no lo cumplí. Pero a qué costo. Ya me quería yo, pero no sé. Es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro rojo. Tiro un fuego con videos. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Pero ahora sobre el foro. Literal, yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de no igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo dos clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Y convertir en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la media casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí. Alex. Deja comer. Ay, mi barco.
Lo recojo ya, bro. Debería saludar. Me dio vergüenza. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar. Es que me da vergüenza, entiéndeme. Ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más... Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo, entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita, entonces... Ahí se me complica un poco el sueño americano. Ah, por fin una mochila. Qué horror. No, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Más o menos esto va a ser... Ahí sí, pon. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería pasión. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otro nos pone mochila, déjame. Déjame. No, pues acabo de aparecer. No, quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, copia de la... Con nata, de nuevo medio hipo. Para el especial. Perdón. Yo creo que está bien aquí.
Para el especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Mira, aquí está la media cueva. Entonces podríamos ponernos. Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces. ¿Ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? Apa? Apa, escuché una voz. Ay, hola. Hola. Ay, no puedo con el hijo. Oli. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. ¡Nah! Increíble. La voy a